Responder aqui, ó, questão 18 da lista 1 de mecânica quântica. Diz assim: deduza uma expressão para o deslocamento total do comprimento de onda de um fóton que sofreu dois sucessivos espalhamentos Compton, produzidos por dois elétrons em repouso. Na primeira colisão, o ângulo de espalhamento é igual a φ1 e na segunda, φ2. Mostra que o resultado encontrado é delta lambda igual a H sobre MC, que multiplica 2 menos o cosseno de φ1 menos o cosseno de φ2. Bom, pessoal, então, basicamente, a gente tem que fazer uma medida aí, né, entre o deslocamento do fóton incidente com o segundo deslocamento do fóton espalhado, certo? O fóton espalhado 2. Beleza? Então, a radiação vai incidir ali sobre um primeiro elétron e depois, né, desse primeiro deslocamento Compton, ele vai colidir com o segundo elétron e vai sofrer um segundo espalhamento. Tudo bem? Então, vejamos aqui, ó. Então, a gente vai começar escrevendo aí o primeiro deslocamento Compton, né? Então, pela equação do efeito Compton, a gente viu que o efeito Compton ele é dado por isso aqui, ó, ou seja, delta lambda, né, é igual a H, massa do elétron, módulo da velocidade da luz, que multiplica 1 vezes o cosseno do fóton espalhado, certo? Como existem dois deslocamentos Compton, né, então é interessante a gente usar aqui índices, né? Então, para o primeiro deslocamento, ou seja, a radiação vai incidir no elétron, no primeiro elétron, e a gente vai estar colocando aí o índice 1, tá certo? Então, veja, eu vou colocar aqui que esse deslocamento, o primeiro deslocamento Compton, né, vai ter o índice 1 aqui, certo? E como é o elétron 1, eu vou colocar aqui, ó, o índice 1 no elétron, certo? Para denotar aí que é o primeiro elétron. E aqui, como esse ângulo aqui é referente ao primeiro deslocamento Compton, né? Então, ó, eu vou colocar o índice 1 aqui no φ, certo? Como a questão menciona aqui, ó, que existem dois ângulos aí, devidos aos dois fótons, né? Certo? E aí, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente pode desmembrar isso aqui, ó, certo? A gente viu que esse delta lambda aqui, né? Esse delta lambda é a variação entre aí o fóton espalhado e o fóton incidente. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou utilizar aqui, ó, lambda 2 menos lambda 1. Agora, esse índice 2 aqui, para a gente não confundir com esse 2 aqui, tá certo? Esse lambda com índice 2 aqui é referente ao primeiro espalhamento, certo? E aqui, ó, lambda 1 é o fóton incidente, certo? Beleza? E então veja aqui, a gente vai repetir o lado direito aqui dessa equação, certo? A gente aprendeu lá, né? E lambda 2 seria aí o comprimento de onda do fóton espalhado, né? Referente aqui ao fóton incidente, certo? Aí veja, eu vou isolar aqui inicialmente o valor aqui de lambda 1, certo? Lambda 1. Mais à frente a gente mostra o porquê, certo? Então, isolando aqui, ó, lambda 1, certo? A gente teria o quê? Basta passar lambda 1 aqui para a direita e esse termo aqui para a esquerda, certo? E aqui você teria a primeira equação. Aí agora veja, após a incidência, né, da radiação, ou seja, o fotoincidente incide no elétron e depois de incidir nesse primeiro elétron, a energia ali resultante, né, o fóton resultante ali, ele vai incidir em um segundo elétron, certo?
Então, veja, eu tenho que aplicar novamente essa equação do efeito Compton para esse segundo espalhamento. Então, veja aqui, vamos reutilizar essa equação, que é a equação do efeito Compton, e vamos mudar os índices, certo? Agora aqui vai ser índice 2, aqui índice 2 e aqui índice 2, certo? Beleza? Aqui, novamente a equação do espalhamento Compton, vou mudar aí os índices. Então, agora eu tenho o segundo deslocamento, né? Ou seja, um novo deslocamento aí e um novo ângulo, né? Porque com a energia que o fóton, que agora vai ser o fóton espalhado, ele vai incidir novamente em outro elétron. E aí você vai produzir ali um novo deslocamento Compton, certo? Beleza? E aí veja, né? Vamos fazer o mesmo procedimento. Esse cara aqui seria a diferença entre o novo fóton espalhado e o fóton incidente. E agora quem vai ser o fóton incidente? Vai ser esse cara aqui, ó. Beleza? Lambda 2. Comprimento de onda do fóton espalhado, né? Então, incidente. Agora esse cara aqui vai ser o fóton incidente nesse segundo espalhamento, né? Beleza? Então, ó, vou escrever aqui, ó, como sendo lambda 3, que agora vai ser o fóton espalhado final, né? Beleza? E agora o fóton incidente vai ser justamente o fóton que foi espalhado no deslocamento anterior. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui, ó, lambda 3 menos lambda 2. E agora, né, vou repetir novamente aqui o lado direito dessa equação. Tudo bem, pessoal? E aí eu coloquei aqui justamente o índice 2 para a gente não confundir, né, com um segundo deslocamento, beleza? Aqui, esse lambda 2 aqui, ele atua nesse primeiro deslocamento como fóton, como o comprimento de onda do fóton espalhado. E agora ele vai atuar aqui, ó, ele vai fazer conexão, né, entre o primeiro espalhamento e o segundo, ou seja, agora ele vai ser o fóton incidente. Tudo bem? Ele vai ser o fóton incidente. E o fóton espalhado vai ser aqui, ó, lambda 3, beleza? E aí, pessoal, vou isolar agora quem? O fóton espalhado, tudo bem? Nessa equação aqui, ó, eu isolei o comprimento de onda do fóton incidente e nessa eu vou isolar aí o fóton espalhado, tudo bem? Comprimento de onda do fóton espalhado. Isolando aí lambda 3, beleza? A gente teria lambda 2, né, passando aqui para o lado direito, mais esse termo aqui, certo? E aí veja, pessoal, por que que eu isolei aqui inicialmente o comprimento de onda do fóton incidente e nessa eu isolei o comprimento de onda do fóton espalhado? Porque veja, né, ele quer o deslocamento entre o fóton incidente e o deslocamento entre o fóton espalhado. Eu tenho que pegar ali o primeiro ponto e um segundo ponto para fazer a medida de um deslocamento, né? Se fosse uma reta, pegaria o ponto inicial e o ponto final, tudo bem? Aqui é semelhante, beleza? E aí veja, esse deslocamento aqui é o deslocamento total, porque veja, aqui a gente teve um primeiro deslocamento, veja, e aqui a gente teve um segundo deslocamento, certo? Então, a gente pode entender esse delta lambda aqui total como sendo, né, esse deslocamento total. Então, eu tenho que somar esse delta 1 e esse delta lambda 2, né? Delta lambda 1 e delta lambda 2. Beleza? Então, fazendo isso, né, aqui, ó, delta lambda 1 mais delta lambda 2. Tudo bem? E aí a gente viu, ó, quem é delta lambda 1? A gente viu aqui, ó,
lambda 2 menos lambda 1, certo? Quem é delta lambda 2? A gente viu aqui, ó, que é lambda 3 menos lambda 2. Substituindo esses termos aqui, a gente encontra, ó, que delta lambda seria lambda 2 menos lambda 1 mais lambda 3 menos lambda 2. Quando a gente opera, esse termo está positivo. Aí agora, nesse segundo delta lambda 2, ó, ele é negativo. Então, você vai cancelar esse termo com esse, de tal forma que esse termo seria negativo e esse positivo. Então, você faz lambda 3 menos lambda 1. Beleza? E aí, como eu falei, faz sentido, ó, tá vendo? Esse delta lambda é justamente a diferença entre o fóton espalhado no segundo deslocamento côncavo e o fóton incidente que colidiu ali com o primeiro elétron, né? Certo? Que você não precisa nem fazer isso aqui compreendendo essa equação aqui, certo? Por isso que eu isolei aqui lambda 1 e lambda 3. Mas aqui eu fiz já para a gente para esclarecer melhor, certo? O porquê dessa soma aqui, né? Certo? Beleza? E aí veja, lambda 3 a gente já calculou aqui na equação 2, ó. E lambda 1 a gente já calculou. Tá aqui na equação 1, certo? Basta a gente substituir aqui. Fazendo isso, né? A gente teria aqui, ó, delta lambda. E agora eu vou substituir aqui lambda 3, né? Tá aqui. Beleza? Tá aqui, ó. Lambda 3, né? E agora eu vou substituir aqui, ó, menos lambda 1. Lambda 1 tá aqui na equação 1. Substituindo, né? A gente teria, ó, menos lambda 1. E aí veja, né, pessoal? Quando a gente opera esse termo está positivo, aí aqui ele vai trocar de sinal e por isso ele vai cancelar, né? Certo? Aí tá aqui, aí eu repito esse primeiro termo. Tá aqui. Aí menos com menos, ó, vai dar esse termo aqui positivo, né? Ele tá aqui, certo? Pronto. Aí vamos passar aqui para uma nova tela, que tá cheio já, né, aqui. Então veja, mas primeiro, só para a gente compreender, né, que ele não fala em nenhuma massa dos elétrons. Então, esses elétrons, a gente aqui, ó, como eu coloquei índices diferentes para as massas, né, para a gente saber que era em relação ao elétron 1 e o elétron 2, então a gente vai substituir esses termos aqui por uma única massa, né? Então eu vou tirar os índices agora, beleza? Então veja aí, ó. Substituindo lá, eu vou retirar aqui, ó, a massa do elétron, então vai ser só ME. Repito, né? Primeiro termo, aí mais, ó, o segundo termo. Retirei aqui novamente o índice 1, né? Retirei o índice 2 e retirei o índice 1. Só fiz repetir a equação lá e trocando, retirando os índices, certo? E aí veja, né? Agora eu posso, né, colocar esse termo aqui, ó, em evidência, que ele aparece nos dois termos, né? Certo? E aí, né, a gente soma o resto aí dos termos, né? Então, esse termo aqui vem para cá e esse termo aqui soma aqui, né? Certo? E aí, veja, né? Eu vou somar aqui o que está no parênteses, né? 1 mais 1 vai dar 2. E agora eu repito esses termos aí, certo? Quando a gente faz isso, a gente chega na expressão requerida no enunciado aí da questão, certo? Ou seja, o deslocamento total aí entre os dois deslocamentos Compton, né? Seria, ó, constante de Planck dividido pela massa do elétron vezes o módulo da velocidade da luz, que multiplica 2 menos o cosseno do primeiro fóton espalhado menos o cosseno do segundo fóton espalhado, beleza? E aqui eu encerro, né,
é a resolução dessa questão 18 da lista 1 de mecânica quântica.